Olá, queridos! Olá, queridas! Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de algo que me incomoda profundamente, porque eu acho que existe alguma coisa que nós precisamos pensar melhor. Existem muitas religiões, cada um tem a sua e é bom que as pessoas tenham religião, como diz o próprio nome, religião significa religar, ou seja, nós nos religarmos ao nosso Criador, que é Deus. Mas existem algumas religiões que propalam um Deus vingativo. E quando acontecem esses fenômenos que nós temos visto aí pelo mundo, e principalmente aqui no Brasil, as pessoas dizem que é castigo de Deus. Quando alguma coisa, alguma catástrofe acontece, é castigo de Deus. E a gente tem que pensar um pouquinho, será que é castigo de Deus mesmo? Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Na rua de trás da minha casa, onde antes era um rio, que pela ação humana, por desmatamento e por poluição, esse rio simplesmente acabou e se transformou num aterro. E a prefeitura aqui da minha cidade, Cachoeira de Macacu, resolveu construir uma praça e deram o singelo nome de Boulevard. E construíram lá e foi inaugurado com pompa e circunstância. O governador do estado aqui do Rio de Janeiro desceu de helicóptero e inaugurou a obra. Não existe nada de errado, fizeram a obra, tá bom, foram inaugurar. Só que o que acontece? Toda a água pluvial que ia para lá não passa mais, porque foi interrompida a passagem das águas pluviais, ou seja, as águas de chuva e tudo mais. E aí o que aconteceu? Ontem e hoje choveu bastante, e aí a água retornou para a casa das pessoas. Isso é castigo de Deus ou ação humana? Nós estamos vendo lá em Maceió, no Alagoas, uma mina de salgema, que é um mineral, que de tanto ser extraída, esburacou tanto, que agora um bairro inteiro está afundando, e as pessoas perderam as suas casas. Aí eu lhe pergunto, é castigo de Deus ou ação humana? Nós temos visto no norte e no centro-oeste do Brasil uma onda de calor insuportável. E nós todos os anos assistimos queimadas enormes nessas áreas, nesses estados, onde as pessoas queimam toda a floresta para transformar em pasto. E agora estão sofrendo as consequências. Existe um calor imenso, os rios estão secando. Isso é castigo de Deus ou ação humana? Eu poderia ficar aqui citando inúmeros exemplos. Toda vez que chove, acontecem catástrofes em vários lugares. Pessoas constroem casas em locais instáveis, embaixo de encostas, e quando a chuva torrencial, essa encosta desce sobre essas casas e mata pessoas. Isso é castigo de Deus ou ação humana? Então nós temos que parar para pensar. Deus não castiga ninguém. Nós é que nos castigamos, quase que a palavra não sai, fazendo coisas erradas, construindo no lugar errado, fazendo queimadas, impedindo as águas de seguirem seus cursos, destruindo a natureza. Será que Deus nos manda destruir a natureza? Será que Deus nos manda fazer coisas erradas? Claro que não. Nós temos o nosso livre-arbítrio e fazemos o que bem entendemos. Só que toda ação gera uma reação de igual força e valor em sentido oposto. Essa é uma lei da física. Ou seja, tudo que eu faço gera uma consequência e retorna para mim de alguma maneira. Então, se eu desmato, onde era aquela mata se transforma em algo desértico. E aí as temperaturas vão subir, claro, porque não vai ter nada para servir de anteparo. Se eu impeço a passar, onde as águas vão passar, elas têm que retornar para algum lugar e vão retornar para mim. Se eu cavuco a terra e deixo um oco embaixo dela, em algum momento aquilo vai desmoronar. É óbvio que vai acontecer isso. Até o meu neto, Lucas, que nasceu esses dias, já deve saber disso. Então, queridos e queridas, quando alguém disser que Deus está castigando, vamos parar para pensar. Será que é Deus castigando ou nós que estamos fazendo as coisas erradas?
E Deus permite porque é o nosso livre-arbítrio. Nós fazemos aquilo que nós achamos que temos que fazer. Porém, não nos esqueçamos jamais. Existe a lei do retorno. Eu faço, eu recebo de volta. Se eu faço coisas boas, eu tenho que esperar coisas boas de volta. Se eu faço coisas ruins vão voltar para mim. Volto a dizer, cada um tem a sua religião. Cada um acredita na sua religião. Mas nós somos pessoas que temos senso crítico. Então, quando a pessoa te disser, é Deus que está castigando, será que é Deus que está castigando mesmo? Ou somos nós, através das nossas escolhas erradas, que estamos sofrendo as consequências das nossas ações? Temos que pensar. Ninguém é obrigado a concordar comigo ou discordar. Cada um faz o que achar melhor com as suas informações. Mas uma coisa é muito importante: termos senso crítico, pensarmos e não trazermos para dentro de nós tudo aquilo que nos falam só porque a pessoa talvez tenha alguma proeminência nessa ou naquela religião. Nós somos os agentes do nosso fazer. Se nós queremos coisas boas, façamos coisas boas. Se queremos coisas ruins, é só não fazer coisas boas. Que hoje sempre tenhamos um dia de paz.